Nós temos também a dispensa de licitação por baixo valor, tá? Que é a famosa compra direta, que na nova lei também mudou um pouquinho, tá? Esse conceito. Na 8666, ela era 10% do limite da modalidade convite, que era 80 mil para bens e serviços e 150 mil para obra e serviço de engenharia. Então, isso em 93, mas esse limite vigorou até alguns anos atrás. Então, eu podia fazer como dispensa de licitação ou compra direta até 8 mil para bens e serviços e até 15 mil para obras e serviços de engenharia, né? Depois, ele ampliou o valor, tá? Foi até 330 e depois, com o passar do tempo, né, esses valores foram reajustados e chegou, né, a 330 mil para obra e serviço de engenharia e 176 mil para compra e demais serviços. Aí 10% desses valores dá 33 e 17.600. Né? Para agências executivas e consórcios públicos, esse limite é dobrado, né? Esse valor é dobrado. De acordo com a nova lei de licitação, não existe mais o convite, tá? Perdão, ela estipulou um valor fixo de 100 mil para obras, serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores, tá? Que é a nova hipótese, e 50 mil para outros serviços e compras. Tá? E esses valores também podem ser atualizados por decreto com o passar do tempo. Ainda não foram, mas eles podem ser. Tá? E outra questão também, a 8666 não dizia se esses valores eram por compra ou por mês, por ano, por semestre, por gestão, tá? Então, na 14133 isso ficou mais claro, né? Ele leva em consideração o exercício financeiro, então vai de 1º de janeiro de X1 a 31 de dezembro de X1, tá? Ele segmenta por unidade gestora, tá? Então, no caso da Unemat, ela tem várias UGs, várias unidades gestoras. Tem a reitoria, tem o campus de Cáceres, tem campus de Barra do Bugres, campus de Tangará da Serra. Cada um desses era uma unidade gestora. Inclusive, o Tribunal de Contas chegou uma vez a fazer um apontamento da Unemat, porque todos os campos compravam material de limpeza. Aí quando você juntava, né, 8 mil do campus de Cáceres, 8 mil de Tangará, dava um valor mais alto, e daí falava que isso era fracionamento de despesa. Tá? Hoje isso já mudou, né? É por unidade gestora. Então, campus de Cáceres tem os seus limites, reitoria tem os seus limites, só que usa-se a razoabilidade também. Se você sabe que todos os campos precisam de material de limpeza, por que você não faz uma licitação em vários lotes, um lote para cada campus, né, digamos assim, porque não adianta juntar num endereço só, senão pode ser que fique até mais caro, e traga economia com isso, né? Então, mesmo assim, a dispensa de licitação ela é feita, né, em resumo, para compras mais rápidas, compras mais urgentes e também para compras de pequeno valor, né? E deve levar em consideração também a natureza do objeto, mesmo ramo de atividade. Então, por exemplo, a aquisição de água mineral, ela vem dentro de aquisição de gêneros alimentícios. Então, as compras de supermercado somadas às aquisições de água mineral, elas possuem a mesma natureza de objeto. Então, né, se o meu limite aqui, né, é de 50 mil, né, então o que eu vou comprar de água mineral, o que eu vou comprar de café, chá, açúcar, né, gás de cozinha, tem que estar dentro, né, fazem parte da mesma natureza do objeto. Gás de cozinha não, tá? É outro item. Mas eles fazem parte dentro da natureza do mesmo objeto e somados durante um ano, eles não podem ultrapassar esse valor, tá? Um ano, né, que é o exercício financeiro. A gente tem também a dispensa de licitação por emergência, tá? Essa dispensa de licitação por emergência, ela era basicamente motivada quando acontecia algo muito urgente e que eu não tinha tempo para seguir o rito processual para fazer a licitação. Um exemplo que eu vou dar para vocês, quando eu era diretor do campus de Cáceres, teve um transformador que pegou fogo. Ficou uma sobrecarga de energia, o transformador superaqueceu,
Esses transformador que fica no poste, eles têm basicamente cobre e óleo dentro deles. Então, se eles esquentam muito, esse óleo pega fogo, esse transformador pega fogo, né? E aí, para eu fazer um procedimento normal, eu levaria 2, 3 meses. E onde foi o prédio que esse transformador pegou fogo, tinha freezer, tinha amostra química, tinha amostra biológica, tinha materiais de experimento, aula. Então eu não podia esperar 3, 6 meses para fazer uma licitação. Eu faço uma dispensa por emergência, né? Então eu poderia fazer como se fosse uma contratação direta, né? Em que eu tinha que explicar a razão de escolha do porquê daquela empresa, tinha que tomar um cuidado, tem que tomar um cuidado por conta do valor, né? Que o valor também, essas compras emergencial chama muita atenção, né? Para não caracterizar às vezes um sobrepreço, né? Um valor superfaturado. E na 8666 ela limitava o prazo máximo de contrato a 180 dias. Então chegou também a ter na Unemat um problema que encerrou o contrato de vigilância e não conseguiu, tentou-se fazer a licitação nova, mas toda hora um participante, um licitante entrava com recurso e mesmo fazendo a licitação 4 meses antes do contrato encerrar, não conseguiu fazer um novo contrato, daí teve que fazer um contrato de emergência. Na verdade, só recontratou a empresa que já estava, né? Mas essa recontratação teve que ser limitada a 180 dias. Na nova lei de licitação, ele ampliou o prazo para 1 ano, né? Só que ele vedou, não pode recontratar a empresa já contratada com base nesse dispositivo, né? Então, se eu já contratei uma empresa de licitação por emergência, eu não posso recontratar ela novamente para continuar sanando o meu problema de emergência, tá? Então, aqui a gente aplica a regra de manter a continuidade no serviço público, tá? Então, assim, por conta desse princípio, para que a empresa não fique muito tempo também, a gente recontrata ela uma vez só, no máximo por 1 ano, e tem que fazer outra licitação nesse período, né? Porque 6 meses, às vezes, não é tempo de sanar uma emergência, mas 1 ano é, tá? Então, essa foi outra mudança também que a nova lei trouxe, tá? Trouxe também alguns novos casos de inegibilidade. Então, a 8666, ela trazia que era inexigível quando você tinha um fornecedor exclusivo, né? Sendo vedada a preferência de marca, porque tinha algumas licitações que colocava assim, não, eu quero uma Amarok, a Amarok é só Volkswagen que vende, então só tem um fornecedor exclusivo. Não, não é bem assim, né? A Amarok é uma picape, né, de grande porte, então eu tenho outras picapes de grande porte. Por que tem que ser a Amarok? Tá? Além disso, você tem a Amarok, você tem a concessionária 1, a concessionária 2, a venda direta da fábrica, né? Então, isso não é justificativo. Fornecedor exclusivo às vezes eu tenho um software, às vezes eu tenho um determinado produto. Eu lembro aqui do curso de medicina que tinha um simulador de paciente real, era um boneco que só tinha uma empresa que fabricava e vendia, então nesse caso teve que ser por inegibilidade. Um boneco que simulava cirurgia, dor, grito, né? Se o professor programava uma doença lá, se o aluno fizesse errado, o boneco morria, o boneco gritava, enfim, né? Então, não tem empresas que pudessem concorrer com isso. Serviços técnicos profissionais especializados, né, de natureza singular, com empresas de notória especialização, e artista consagrado. Na nova lei, isso mudou, né? Manteve o fornecedor exclusivo, manteve os serviços técnicos especializados, artistas consagrados, mas permitiu o credenciamento, tá? Então, eu abro um edital e falo assim, ó, quem quer participar? Quem quer participar se credencia aqui. Aí, em cima desses credenciados, né, eu posso já fazer a contratação. Ó, só tive um credenciado, abri outro edital, só tive um credenciado, então eu vou para frente, tá? E também eu faço elegibilidade para aquisição ou locação de imóvel, né, cujas características desse imóvel, desde que justificadas, satisfaçam as minhas necessidades como administração pública. Então, é muito comum, às vezes, prefeitura alugar imóvel de vereador, parente de vereador, enfim, né?
Cáceres acontecia muito isso aqui. Ou gente mais antiga, que era da política, assim, cara, direto. Talvez no município de vocês isso deva acontecer com certa frequência também, tá? Hoje a lei ela quer que você explique por que desse imóvel. E curiosamente não era imóvel novo, reformadinho, era uns caco velho assim, sabe? Aluguel caro, imóvel caindo aos pedaços. Então, hoje você precisa justificar, ó, essa instalação é nova. Você geralmente precisa de um engenheiro ou de um corretor imobiliário que dê um laudo de avaliação, ó, isso tem que ser alugado por intervalo entre tal e tal valor, né? É o que vale o imóvel, com base no que ele tem de reformado, no ponto dele, né, no local que ele tem, que ele tem de benfeitoria, e por aí vai. Tá? Nós temos a dispensa de licitação, seja fracassada ou deserta, né? Ela é deserta quando não aparece nenhum interessado, e ela é fracassada quando você tem os interessados, mas você não chega no contrato final. Você pode até ter um vencedor, mas ele não assina um contrato, tá? Ou ela não tem todas as características, não termina todas as fases. Então, para você ter, no modelo da 8666, você tinha a situação dela como deserta, daí você justificava que isso era um prejuízo e você mantinha as mesmas condições no edital, né? Isso manteve na nova lei de licitação, tá? Só que ele permitiu ela ser considerada fracassada em razão do valor. O que significa isso? Eu tive um vencedor, mas esse vencedor ganhou com um valor muito alto, né? Ou muito baixo, que eu desconfio que ele vai conseguir cumprir. Então, o fato de ter concluído a licitação não necessariamente me obriga a contratar essa empresa. É claro que eu tenho que justificar o valor, né? No meu termo de referência, o valor para comprar um computador era 5 mil. Esse cara veio com um computador de 9 mil. Eu não quero, vai estar o dobro do que eu tinha estimado, né? Aí o erro pode ter sido meu de ter estimado errado, mas né, o erro também pode ser do vencedor que apresentou uma proposta muito alta, tá? Então, e também eu posso fracassar pela nova lei de licitação em razão da validade da proposta. Quando a gente faz aquisição de produto importado é complicado, porque o preço muda todo dia, porque o valor é em dólar, e o dólar oscila todo dia. Então, às vezes, essa empresa ganhou com preço baixo, de repente, o dólar disparou de valor, e eu não consigo, eu vou declarar ela fracassada, porque o valor subiu, eu não tenho mais condição de pagar esse valor. Tá? Então, eu posso republicar o edital, e se a licitação ocorrer até dentro de um ano, ou até um ano, eu tenho que manter as mesmas condições da licitação, exceto algum ajuste aí que me motivou lá no final a fracassar, né, ou tornar deserta, aí eu posso alterá-la, tá? E se eu fiz um edital já vinculado na Lei 8666, eu quero republicar ele, que a republicação traz os prazos menores, eu tenho que manter as mesmas condições iniciais, tá? Então aqui tem até um esqueminha bem legal que explica, né, a licitação fracassada e deserta. Então eu tenho ela deserta quando eu não tenho interessados em participar e fracassada quando eles foram desclassificados ou inabilitados. Para fazer a dispensa de licitação, eu tenho que ter as condições de licitação realizada há menos de um ano e manutenção de todas as regras iniciais, porque se eu mudo a regra, eu posso passar a ter um novo interessado. Tá? Então, para fazer a dispensa de licitação, né, eu posso ter os valores mais baixos, eu preciso ter uma licitação deserta ou fracassada, tá? E eu preciso ter a justificativa para isso. Tá? E eu posso ter essa justificativa também por ausência de uma proposta válida ou também por preço superior ao de mercado ou incompatível com os órgãos oficiais. Tá? Outro ponto, rapidinho aqui, para não estender muito, é sobre a alienação de bens. Então, a Lei 866 trouxe leilão para bens móveis e concorrência para bens imóveis. Tá? Isso era a regra. E a nova lei de licitação colocou leilão em qualquer um dos casos. Tá? Então, o que antes era concorrência para imóveis, eu posso fazer leilão para imóveis também. Tá? E passou a deixar mais claro que o leilão poderia ser feito também só para móveis inservíveis, porque antes também fazia para móveis servíveis, e também aqueles legalmente apreendidos, né? Porque também tinha algumas restrições para se fazer. Então ele
fez a apreensão, deu termo de perdimento, já pode se fazer o leilão, tá? Eu tenho as situações aqui dos preços manifestadamente inexequíveis, né? Que para a Lei 8666, como era, né? Eu aplicava quando eu tinha obra e serviço de engenharia que tinham valores 70% menor do que a média das propostas maiores, ou que chegasse a 50% do valor orçado pela administração, né? Ou até mesmo se eu desconfiasse do valor orçado pela administração. Na nova lei de licitação, no caso de obra e serviço de engenharia, é considerado inexequível as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Vou construir um prédio. Eu estimei com a minha equipe de engenharia que custaria R$1 milhão para construir esse prédio, dentro de 6 meses. Uma proposta que chegue com 750 mil redondo para baixo, eu já posso desclassificar essa proposta, porque ela é manifestamente inexequível. A pessoa não vai dar conta de entregar esse prédio mantendo as mesmas qualidades exigidas no termo de referência, tá? E no projeto básico executivo. Então, eu encerro por aqui para não estender muito, tá? Na parte 2 aqui eu vou falar um pouquinho sobre os agentes públicos e mais algumas mudanças da lei aí de licitação, tá? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.